Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitinger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, como vocês já sabem, estamos indo para o 15º, 6º episódio, 7º, vamos ver em que momento que esse episódio vai no ar. A gente traz conhecimento prático e aplicável para você que é profissional do setor. A gente fala de N assuntos, desde desenvolvimento pessoal, profissional, habilidade de liderança, gestão, estratégia, marketing, sustentabilidade, finanças, tudo isso para poder agregar para a tua vida, para a tua vida como um todo. Então, obrigado por estar aqui nos assistindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já vou deixar aqui meu recado. Se inscreva, tá, no nosso YouTube. Você vai achar no nome Cumbre. No Spotify também nos encontra Cumbre Agrocast. Instagram cumbre.agro, LinkedIn cumbreagro. E não esquece de me seguir lá também, tá? Felipe Treitinger. Dito isso, pessoal, hoje o nosso tema é super interessante. É um tema que está em pauta no mundo inteiro. A gente discute muito isso, fala muito de Brasil, fala muito de mundo, União Europeia, Estados Unidos. E eu trouxe aqui um convidado super especial, uma pessoa que tem um conhecimento vasto, quase 40 anos de agronegócio, e é uma honra tê-lo aqui comigo. E a gente vai falar sobre agro sustentável, se o Brasil é o vilão ou o herói de toda essa narrativa, de todo esse tema, que é tão falado em volta do mundo, tá? E obviamente para apresentá-lo da maneira correta aqui para vocês, vou sempre usar aqui da minha colinha. Ele é engenheiro agrônomo, tá? Tem 3 filhos, casado com a Simone, que também é engenheiro agrônomo. Formou em 84, ele iniciou sua carreira como temporário na BASF, no sul do país. Transitou em vendas, área técnica, trabalhou em marketing no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos e nos últimos 10 anos de carreira foi responsável pelo agro na BASF na América Latina. Ele foi o presidente e o CEO da BASF na América Latina. Sempre teve um olhar diferenciado e racional para a sustentabilidade, isso é importante reforçar. Na BASF ele foi, por 5 anos, um membro do corpo diretivo responsável pela Fundação Espaço Eco, que mede sustentabilidade através de ferramentas de socioecoeficiência. Foi presidente da Andef quando criou-se a CropLife Brasil. Hoje, além de professor da Cumbre, com muita honra, eu tenho satisfação de falar isso, ele atua como conselheiro Rio do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, e da Fundação Florestal para a Proteção do Parque Estadual da Mata Atlântica Fundou a ONG, uma ONG de preservação e educação ambiental da Mata Atlântica no litoral norte. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Eduardo Leduc. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e falando sobre o agro. Perfeito. Vamos lá. Vamos trazer verdades aqui, Leduc? Vamos falar, lá. Trazer informação para quem não tem. Eu acho que é super importante, A gente às vezes tem muitas notícias distorcidas e é importante ter pessoas como você, que tem uma vasta experiência, que a gente possa trazer informação de qualidade para o profissional do agro, que é nosso foco, que esse profissional possa levar isso, inclusive, para outros profissionais. Então, em rodas de conversa, Leduc, que a gente possa trazer dados e informações para defender no nosso setor e não defender da maneira distorcida, defender com fatos, trazer realmente informação de qualidade. Muito bem, Leduc, vamos começar aqui aquecendo nosso tema de sustentabilidade. Você acompanhou de perto a evolução da sustentabilidade nos últimos 40 anos no agronegócio. Na sua visão, qual que foi o momento de virada para que o ESG, essa sigla de governança, sustentabilidade, deixasse de ser apenas um conceito e se tornasse uma estratégia essencial para as empresas no setor? E nessa resposta, se você puder trazer um pouco também de agricultura regenerativa, dentro da tua fala, é uma pergunta mais ampla para a gente começar o bate-papo aqui. Bom, Felipe, é uma pergunta ampla, acho que é bacana até começar realmente por esse tema. E você falou 3 coisas que hoje andam em paralelo, sustentabilidade, agricultura sustentável, digamos assim, ESG, e agricultura regenerativa são faladas ao mesmo tempo em todos os fóruns. A sustentabilidade ela começou ao redor de 50 anos atrás. É uma ciência nova, porque a sustentabilidade é uma ciência, não é um pensamento, não é uma ideologia. Embora muitos ainda tratam dessa forma. Ela começou ao redor de 50 anos atrás, quando começaram as discussões
as primeiras discussões de mudanças climáticas, as primeiras discussões que os recursos naturais são finitos. Até então se trabalhava como se os recursos naturais fossem infinitos. Então, as primeiras discussões sobre recursos naturais e alterações e extremos climáticos começaram ao redor de 50 anos atrás. E a partir daí foram se desenvolvendo definições e discussões até chegar nas definições de agricultura sustentável, desenvolvimento sustentável. E há uns 20 anos para cá começou-se a falar que, bom, você está trabalhando toda a parte de desenvolvimento sustentável, focado já nos 3 P's, né? O Triple Bottom Line, o pilar ambiental, o pilar social, o pilar econômico. Ficou evidente para todo mundo da comunidade científica e também para todas as empresas que você tem que andar com os 3 pilares de forma harmônica e conjunto. Não adianta você só cuidar do ambiental se você tiver prejuízo, não adianta só olhar para o social se o ambiental você tem um problema. A sustentabilidade, a longevidade, perenidade de uma empresa depende da sua capacidade de andar harmonizadamente com esses 3 pilares, né? Bom, isso tudo ficou muito claro. Porém, a discussão ainda era em algum ambiente da empresa, uma área cuidava de sustentabilidade, né? Às vezes dentro de recursos humanos, às vezes dentro da área de marketing, e a empresa fazia suas atividades da forma como conseguia. Porém, o board da empresa nem sempre levava aquilo como parte da sua estratégia. Começou, então, mais ou menos 20 anos atrás, se discutir o quê? Investimentos responsáveis, investimentos sustentáveis. A hora que você passou a discutir com a comunidade de investidores, empresas, bolsas de valores, o tema de investimentos sustentáveis, acendeu uma luz. E aí foi escalando e aí se criou a sigla ESG, né? Environmental Social Governance. E ela então passou a fazer parte da agenda do corpo diretivo das organizações. Porque não adianta a equipe estar fazendo uma coisa se aquilo não é estratégia, não é monitorada pelo board da empresa. E aí então começaram as bolsas de valores a trabalharem com índices de sustentabilidade. A própria B3 aqui no Brasil, em 2005, criou um índice de sustentabilidade, um ranking de sustentabilidade das empresas, que tinham dados transparentes. Então, com a entrada da sustentabilidade como um fator de investimento, como um fator de segurança para os investidores, como um fator de transparência para com os seus acionistas, ela então passou a fortalecer o ESG. A sustentabilidade caminha junto com o ESG, porque os parâmetros do ESG vêm da análise de sustentabilidade. Olhando antes da porteira, o dentro da porteira, o após a porteira, toda a indústria, né? A sustentabilidade ela atua em toda a indústria, não só no agro. Então ela passou a ser uma base de trabalho, né, para que o corpo diretivo da empresa, o board da empresa, pudesse então trabalhar a sua estratégia de sustentabilidade e monitorar os KPIs de sustentabilidade. Então não existe uma substituição, né? Existe, na verdade, uma evolução, né? E que é super saudável, porque a hora que a sustentabilidade passa a ser fator de investimento, a seriedade com que ela é tratada é outra. Bom, aí no agro, né, ela começou também, aí há 20 anos atrás eu fiz análises de socioeficiência de usinas de cana-de-açúcar e etanol, né, de plantações de soja, fazendas de soja diferentes no centro-oeste, comparando socioeficiência dessas empresas. Café, fizemos análise de produtores de café, onde você analisava todos os aspectos socioambientais, né, e econômicos dessas empresas. E você via qual era mais sustentável e o que ela fazia de bom para que as outras pudessem se adequar. Então isso já há 20 anos atrás, o agro já vinha trabalhando com sustentabilidade, né? Porém, muita gente entende que a sustentabilidade do agro só vem da preservação, só vem do pilar ambiental e focado em preservação. É muito positivo que veio à tona o conceito de agricultura regenerativa, que foi criado nos Estados Unidos. Com muito foco em estudos de uma universidade que trabalhava muito até a agricultura orgânica. E ali veio o desenvolvimento do conceito de agricultura regenerativa, que nós aqui no Brasil já vínhamos fazendo muita coisa do que tinha nesse conceito, e ele é um conceito ótimo porque digamos assim, ele foca, né, em um pedaço da sustentabilidade,
que é muito focado no pilar ambiental do solo. Ele traz para a sustentabilidade, para o agricultor, o solo como principal protagonista e a solução para muitos problemas da agricultura. E hoje a agricultura regenerativa é um tema forte no Brasil. É importantíssimo o Brasil ser um dos protagonistas, porque o que define a agricultura regenerativa num país temperado, não é a mesma coisa do que define no país tropical. Então a agricultura regenerativa para o mundo tropical, o Brasil é quem está dando, digamos assim, o direcionamento. Porque daqui a pouco nós vamos ser cobrados por cumprir temas da agricultura regenerativa definidas por países europeus ou de clima temperado, que não se adaptam à nossa situação. Então a agricultura regenerativa ela traz o solo como principal protagonista, ela coloca a agricultura como fator de sustentabilidade e não como um fator de degradação, porque ela regenera aquele ecossistema solo e aí todas as consequências para a sustentabilidade são enormes, em pegada de carbono, em erosão, lixiviação, resiliência seca, resiliência a excesso de água. Então toda a agricultura regenerativa ela traz um conceito espetacular e é bem focado, é fácil do agricultor tangibilizar. Então são 3 temas hoje que andam em paralelo, um apoiando o outro. Perfeito. Eu acho que é um ponto, na verdade, vários pontos que você trouxe aqui na tua fala, né, Leduc, são muito importantes e eu acredito que a gente tem que reforçar aqui. E, de novo, por favor, complemente, traga teus pontos também. O primeiro deles é em relação ao que é a sustentabilidade, né? Tem muita gente que pensa que, eu já escutei, inclusive, você comentando isso em aulas, não é abraçar árvore, não é nada disso, né? Assim, quando a gente fala em sustentabilidade pelo conceito, né, que vai até onde vai meu conhecimento, é produzir hoje pensando nas próximas gerações. Né? E quando você pega este conceito e aplica na agricultura e une isso com a ESG, com o social, com a governança e com o sustentável, a gente tem, eu acho que é sempre uma somatória, né? Não é ou, eu não preciso ser social ou ter governança ou pensar no meu faturamento e no meu lucro. A gente pode fazer né? Pensar no social, pensar em sustentabilidade, pensar em governança e pensar obviamente, empresas, a atividade fim dela é lucro. Então, assim, empresa nenhuma sobrevive se não tiver recurso para fazer ter esses outros pilares, né? Então, eu não vejo as coisas como antagônicas. Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, eu não consigo ser social e mesmo assim pensar no meu lucro. Tem, inclusive, pesquisas que dizem que quando você une as duas coisas, você consegue o melhor resultado possível, né? Quando você tem esses 3 pilares bem fortes. E eu vejo hoje, muito mais do que antigamente, e daí a gente já pode entrar até nesse tema antes de ir para a próxima pergunta, Leduc, sobre financiamento, né? Sobre o mercado que você falou de capitais, você trouxe isso na tua fala também. Hoje a governança ela é muito mais importante para trazer transparência, né, para o mercado, para ele saber que ele está investindo em empresas idôneas, que o investimento dele essa empresa está pensando no agora e no futuro. Você vê essa tendência também que cada vez mais empresas do agro, pensando no financiamento, né, a gente vive num mercado com alto capital intensivo, ciclos longos, que isso vai ser determinante para acelerar esse processo de maior governança nas empresas, de trabalhar esses 3 pilares, agricultura regenerativa e sustentabilidade como um todo, né? Também o tema de sustentabilidade. Bastante amplo, né? Você falou várias coisas aí importantes, eu vou tentar passar, se eu pular alguma coisa, você fala. Você falou da minha definição, né? Você tem razão, as pessoas pensam muito, mas não refletem, né? Eu vi outro dia do Evaristo Miranda uma palestra e ele fala que você pensa, qualquer um pode pensar sobre a agricultura brasileira, né? Os artistas pensam, os jornalistas pensam, né? A Anitta pensa, Gisele Bündchen pensa, todo mundo tem o direito de pensar. O DiCaprio pensa. Leonardo DiCaprio pensa sobre a agricultura, cada um pensa o que quer. Porém, quase ninguém reflete. Então, você tem que refletir sobre a agricultura sustentável e não só pensar. Né? Porque a reflexão, a definição dela é um desconforto que você traz para o pensamento. Você pensa uma coisa, a hora que você reflete, você começa a gerar alguns desconfortos no seu próprio pensamento, né? Que você tem que olhar começo, meio e fim. De onde vem aquilo? Às vezes é um preconceito, é porque ouviu de alguém. Né? A reflexão é muito importante. Então, quando a gente reflete sobre sustentabilidade, é que você vê que é o que você falou, não é abraçar a árvore, não é da cesta básica, não é marketing, não é propaganda,
né? Não é aumentar custo. Sustentabilidade não é nada disso. Sustentabilidade é uma ciência e é multidisciplinar. Você cuida de pilares socioambientais, econômicos, né? Aí você tem toda a parte de engenharia envolvida nisso, agricultura de precisão, como fatores que melhoram a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é uma ciência multidisciplinar e quem não refletir na sustentabilidade de forma holística, olhando o começo, meio e fim, não adianta eu produzir. E o meu resíduo, onde vai parar? Então eu tenho que olhar até o de berço a túmulo, certo? Você tem que pensar em ciclo de vida. Ciclo de vida desde a origem da matéria-prima, de onde vem, que distância ela vem, os problemas que ela causa, aí você tem a parte dentro da sua propriedade e você tem o fora. Então você tem que refletir sobre ela e atuar aonde você consegue ver que você tem governança daquele pedaço. Pensando no outro, mas você atua mais fortemente naquele que você tem controle. Então, a sustentabilidade ela é racional e holística. E quando você vê, que você fala a tendência de como essa sustentabilidade, né, ela vai para o mercado financeiro, ela vai para fatores de investimento, atrair confiança, né? Aí, quando ela vai para o ESG, né, ela vai para a governança corporativa, né, ela passa a governança socioambiental. Teve um prêmio Nobel, né, de uns 20 anos atrás, que ele falou que a responsabilidade social ela é o negócio. Né? Não falou que faz parte do negócio. Esse prêmio Nobel que ganhou, ele falou claramente, sustentabilidade, a responsabilidade social é o principal negócio de uma empresa. Porque a partir daí ela desenvolve a equipe. Porque responsabilidade social não é só cuidar de pessoas carentes, não é dentro da empresa você tem um papel social de qualidade de vida e de exemplo para muitas pessoas e você influencia toda uma comunidade do entorno, principalmente numa fazenda. Então a responsabilidade social ela não é só o meio, ela é o fim, ela é um objetivo imenso. Ninguém faz nada se não é para melhorar a qualidade de vida das suas pessoas que trabalham ali e da comunidade. Então a responsabilidade social ganhou um outro fator. E quando a empresa isso sobe para o corpo diretivo como metas ambientais, como metas de responsabilidade social, que são o pilar people da sustentabilidade e o pilar ambiental, né? Ele passa a ter outra transparência, outra relevância e atrai o mercado financeiro e os bancos, por exemplo. Por quê? Você não quer investir em uma empresa que amanhã tem um problema social escancarado na manchete do jornal. Né? Você não quer investir numa empresa que amanhã tem um problema ambiental, uma contaminação, né? Uma contaminação de rios, recursos hídricos. Você não quer investir numa empresa que não atue seriamente nisso. As empresas que têm mais longevidade, todas trabalham isso de forma melhor. Você quer investir numa empresa que amanhã pode não estar aí, então você é um especulador financeiro, você não é um investidor. Né? Então, é claro que a sustentabilidade, o ESG, traz transparência, né? E isso é fundamental para que a empresa consiga, os bancos já adotam isso. Né? Você vê, o Banco Itaú tem o índice de sustentabilidade das empresas que ele cobre. Você entra lá, você vê todos os dados da SLC, de forma transparente. O relatório de sustentabilidade, eles fazem relatórios sobre a sustentabilidade da SLC. Eles fazem relatórios sobre a sustentabilidade da 3tentos, da COSAN. Então, já é realidade isso. Né? Já é uma realidade e o investidor hoje quer empresas que trabalhem dessa forma, ligado aos pilares socioambientais, não somente o lucro. Perfeito. E tem uma baita oportunidade aí, né? Eu vejo empresas do agro ainda engatinhando nesses aspectos, né, de governança socioambiental e tudo mais. Não só do agro, Felipe. Você viu o que aconteceu com as lojas americanas, né? É verdade. Problema claro de governança. Total. Né? E tinha relatórios e problemas claros de governança. Auditado, porque a governança o princípio de governança principal é transparência. Sim. Esse é o princípio principal de governança, transparência. Né? E aí você teve um problema, né? Você teve a AgroGalaxy com problemas enormes. Por quê? Foi especular, foi atuar em riscos que não eram do seu escopo, né? Então não é só no agro, isso é em tudo. E o agro, acredito assim, que tem um potencial maior ainda do que os outros, né? Independente se é uma média propriedade ou grande, porque o agro sempre trabalhou o tema do legado.
A atividade agrícola não se constrói de uma noite para o dia. Não é um mercado de varejo que você constrói, vendeu, mês que vem você sabe o resultado. Sim. Ele é cíclico. Né? E já para você colher, você só vê o resultado em 1 ano, ou 2 anos, você não vê nada. Se você faz calagem e preparo de um solo, aquele resultado você vai ver dali 3, 4 anos. Então, quem trabalha no agro está trabalhando para as futuras gerações. Além de alimentar o mundo, né? Ele está trabalhando naturalmente para a sucessão, para as futuras gerações. Muito bom, Leduc. Vamos falar um pouquinho de COP30. Aqui em 2025 o Brasil vai sediar a COP. O que isso representa para o agro brasileiro e quais são as oportunidades dessa conferência, que essa conferência pode trazer para o nosso setor? A visibilidade, o mundo inteiro olhando. Conta um pouquinho da tua visão sobre isso. A COP30... eu vejo como uma grande oportunidade. Né? Depende muito de qual vai ser assim, o tom, né? Que os organizadores, que o governo vai direcionar para ela. Né? Ela vai ser realizada numa área bastante crítica mundialmente, pela percepção do mundo sobre o bioma amazônico. Então ela pode trazer oportunidades enormes, eu vejo, né? Que o mundo entenda melhor esta realidade, né? Porque o mundo percebe isso pelos pensamentos, não pelas reflexões. Né? Ele percebe uma narrativa, que geralmente existe uma narrativa bem unilateral, e a verdade, os dados estatísticos, né? Os dados de monitoramento territorial, nem sempre são apresentados na sua íntegra. Então eu acredito uma grande oportunidade do Brasil mostrar os números claros, que você tem na Amazônia mais de 80% ainda preservado, você tem no estado do Amazonas mais de 90%, você tem os 60% de mata nativa no Brasil ainda preservada, o agricultor preserva 25%, né, de todas as florestas brasileiras estão preservadas dentro das propriedades agrícolas. Tem muitas coisas aí que o Brasil pode aproveitar a COP30 para mostrar de fato com os números. Lá fora você vê às vezes somente o desmatamento, você vê os problemas, né, que alguns agricultores, que algumas pessoas mal intencionadas causam, e não é a realidade mais do Brasil. Né? Não é mais essa realidade, porém as pessoas ainda não mudam o disco, ficam com aquele pensamento antigo. Então eu vejo a COP30 uma oportunidade enorme de mostrar a realidade da agricultura brasileira, a realidade da Amazônia brasileira, inclusive a realidade dos 30 milhões de pessoas que vivem no bioma amazônico. Ao redor de 1 milhão de agricultores pequenos, familiares, que estão naquela região, que foram levados, estimulados, incentivados até por assentamento, estão lá numa situação péssima de educação, de acesso à tecnologia e tudo mais, que tem que se fazer alguma coisa. Você tem que considerar como você vai cuidar do bioma amazônico se você não cuidar do social de 30 milhões de pessoas que estão lá, né, e de 1 milhão de famílias de agricultores que dependem da agricultura ali para viver. Né? Então é uma oportunidade muito importante de mostrar isso também. Expor o Brasil à agricultura regenerativa, porque nós fazemos isso muito bem, através, por exemplo, em toda essa região do centro-oeste, aí indo para o bioma amazônico, a integração de sistemas de lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Então você tem ferramentas que o Brasil já faz, desde lá dos 50 anos atrás do plantio direto, e hoje chamando isso também de sistemas integrados e agricultura regenerativa, uma oportunidade enorme para o Brasil ser protagonista disso no mundo, da agricultura regenerativa tropical. A COP30 expõe essa oportunidade. Também a COP30 vai ser realizada no momento que se discute a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Então pode ser que tenha um viés para este lado, que é importante também, não estou dizendo que não é. Mas eu espero que o Brasil leve para esse tema da agricultura, tecnologia, responsabilidade social. Isso atrai investimentos internacionais, atrai projetos melhores para investimento socioambiental na região amazônica e pode se transformar em grandes oportunidades. Se vai depender muito do qual é a pegada também que a mídia vai dar para isso, para a responsabilidade, estatísticas corretas, né? Ou se ela vai pegar no sensacionalismo, né? Para culpar, digamos assim, o país sobre os problemas que a gente tem aí de queimadas e tudo mais. E até adicionando alguns pontos, né, nessa tua fala, Edu, eu vejo em certa medida, né, essa distorção, porque a mídia ela quer clique, né? Ela quer que as pessoas acessem o conteúdo.
E muitas dessas notícias vêm bastante distorcidas mesmo. Né? Mas para agregar nos fatos que você traz, né, que você trouxe aqui na nossa fala, eu vejo um potencial no Brasil gigantesco sem nenhum tipo de desmatamento. Né? Nós somos um país de clima tropical, de 2 a 3 safras por ano. Já é algo extremamente competitivo, até desleal em certa medida, porque em outros países só se faz uma safra, que a gente tem condição de fazer isso, né? Tem clima para isso. A gente produz por volta de 64 milhões de hectares, né? Lavoura, pensando no território nacional, a gente produz em 7,8% de todo o nosso território. E quando você pega estatísticas da Unesp, da Embrapa e consolida isso, você tem mais 110 milhões de hectares de pastagem degradada, semidegradada, e tem as que estão sendo bem utilizadas. Então, desses 110, alta severidade, média severidade, dá mais uma quantidade por volta, tá? Números aqui, dá pra gente duplicar a área de lavoura só nessa pastagem degradada. Então, o nosso potencial, comparativamente a outros países, ele é gigante e a gente não precisa desmatar. Eu acho que a gente não tem, não existe necessidade. A gente tem dentro da lei lá os termos e tudo mais, só que a gente tem um potencial gigantesco de ter profissionais, né, de formar profissionais que consigam passar essa informação, esse conhecimento para o produtor, e através disso a gente regenerar nosso solo, trabalhar dentro dessa temática e continuar produzindo e crescendo e alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Essa é a minha visão, pelo menos. Felipe, você está corretíssimo na sua visão, e estatisticamente isso que você falou, super comprovado, né? Aí menos do que 7 ou 8% do território nacional com agricultura. Nós temos 30% do território são áreas parques, unidades de conservação e reservas indígenas, né? Nós temos uma área muito maior de áreas já concedidas para assentamentos, né? Muito maior do que a área de grãos do Brasil. Né? Se nós temos aí os 60 e poucos milhões de hectares, nós temos aí 100 milhões que já foram cedidos para assentamentos, muito maior do que a área agrícola, e nós temos outros aí 40 milhões que podem ser revertidos para a agricultura, né? Integrando. E não você falou uma coisa correta, não é ou agricultura ou pecuária. Pode ser os dois. Ou isso. Né? Você muda, né? É agricultura e pecuária. É agricultura e regeneração do solo. É agricultura e um saldo positivo na relação de emissões de carbono. A agricultura, ela é um viabilizador da sustentabilidade, né? E das emissões também, se for feita de maneira correta. E o Brasil já tem vários exemplos, né? Onde a integração lavoura-pecuária, ela muda o ponteiro das emissões, né? Para o lado positivo. E aí com floresta também, né? Mas aí você vai para o sul do Brasil, né? Você já vem praticando rotação de cultura há muito tempo, e você plantando culturas só para aumento de palha, aumento de carbono, de retenção de carbono, armazenamento de carbono no solo. O carbono no solo, quando a gente fala de aquecimento global, carbono, a hora que você tem esse carbono no solo, né, ele aumenta o que a gente lá na faculdade sempre aprendeu, aumenta a CTC, a capacidade do solo de trocar os cátions e de transferir para a planta os nutrientes do solo. Se você não tem uma boa CTC, o nutriente até está lá, mas ele não é transferido, a planta não consegue absorver, dá matéria orgânica para ele, né? E a matéria orgânica aumenta essa CTC, quanto mais palhada você tem, é mais carbono que foi sequestrado, se transformou e está armazenado ali, e você disponibiliza isso para a planta. Então é uma ferramenta que todo mundo ganha, né, com isso daí. E os sistemas integrados estão provando ao mundo que pode fazer. Só que você só consegue fazer isso num ambiente tropical, porque você não tem o frio. Por exemplo, nos Estados Unidos tem regiões que, se você quiser fazer um plantio, por exemplo, se você colocar um plantio de braquiária no meio, você prejudica. Eles precisam que aquilo se degrade rapidamente para plantar a nova cultura. Então, se ele plantar a braquiária, ele vai perder ponto de sustentabilidade. No Brasil, ele ganha. Por isso que os parâmetros de um país para outro têm que ser diferentes. E o sistema integrado, Felipe, ele traz coisas que o mundo não conhecia.
As ciências sempre existiram, mas a hora que você integra a ciência, e é difícil fazer ensaio, pesquisa disso, porque não é, sempre a pesquisa pega fatores isolados. A hora que você integra fatores, a pesquisa é muito mais complicada. Você olha todas as culturas, todos os fatores, você olha biologia do solo, microbiologia do solo, você olha os fatores físicos do solo e os fatores químicos do solo. Então olha quanta ciência para você fazer um experimento. E a hora que eu vejo hoje, por exemplo, o cerrado brasileiro, mesmo sul, indo para, por exemplo, etanol de milho. Fiquei assustado quando eu vi as primeiras afirmações de etanol de milho. A hora que você vê a integração que ele causa na cadeia produtiva, você coloca o etanol, você produz o etanol, um combustível que naquela região falta, é escasso. E é um biocombustível, super positivo. Aí a hora que ele produz o DDG, você transforma o milho de 8% de proteína para 30% de proteína. Naquela região que você integra a lavoura pecuária. E aí você dá o complemento da alimentação do gado com esse DDG. Ainda você produz o biocombustível, você produziu a palhada e você ainda pode produzir óleo de milho ainda. Então, você pega, olha a sustentabilidade, você olha o sistema. Então, você olha o agricultor que fez soja, milho, produziu-se naquela região o etanol, se produziu o DDG que volta para a propriedade para acelerar a alimentação do gado, para produzir um gado em ciclo mais curto, com carne melhor, com custo mais baixo, até porque o DDG está disponível lá, fonte de proteína, ele já tem soja. Você transforma a agropecuária do Cerrado numa economia circular. E quem que pode fazer isso no mundo? Você transformar a atividade agropecuária numa economia circular, né? Com transição energética, usando as nossas fontes de energia, que os outros países, o principal ponto é a transição energética. Nós já temos de hidrelétricas, né? E ainda produzindo biocombustível lá. São coisas que, se o Brasil souber explorar muito bem, ele vai ganhar muita atração e muito investimento nisso daí. Perfeito. E eu vejo até, quando você traz assim, fica muito claro, né? Acho que para todo mundo que escuta aqui também, nos ouve, eu vejo o impacto, né, de sermos sustentáveis e trazendo benefícios para a logística, por exemplo. Se tudo concentra-se lá e se produz e a partir do derivado vira outro, um problema logístico do Brasil que é transporte, que a gente tem que sempre exportar commodities, sempre mandar para fora. Tivemos datas, ocasiões em que o preço do frete do milho era maior que o preço do milho para você escoar o milho dessa região. Então você produzindo ali, consumindo ele ali em forma de proteína. Então o benefício logístico é fundamental e faz parte da sustentabilidade do fora da porteira, principalmente. Gasta-se, né, óleo diesel do caminhão para transportar, então se tudo acontece ali tem um impacto igual você falou. Em algumas cadeias produtivas, o acidente de trabalho naquela cadeia produtiva que você está trabalhando, né? Em algumas cadeias produtivas, o pilar social de maior impacto é a logística fora da porteira. O tempo que se gasta, condições de trabalho desses caminhoneiros, a questão de acidente de trabalho, risco de acidentes de trabalho, exposição dessas pessoas. Então, dependendo da cadeia logística, da cadeia produtiva que você está, principalmente quem está no Centro-Oeste, se você quer reduzir a pegada, melhorar a pegada social da sua atividade, né, se você atuar fora da porteira, você vai ter mais benefício do que dentro da porteira às vezes, porque o risco de acidente às vezes está muito maior fora. Né? E essa atividade que você falou de você ter o consumo local, a produção local, você atua não só dentro da porteira, mas em toda a cadeia produtiva. É isso. E aumenta a renda também, né? É um impacto gigantesco, né, Edu? Se a gente começar a destrinchar isso que você começou a explicar, né, tem impacto social realmente de ser produzido lá e de ter toda essa e sem desmatar, né? E sem desmatar. E sem desmatar. É isso. Então, fantástico, fantástico. Eu, aqui você falando, conectei um outro ponto, mas aprendi demais aqui nessa tua fala, Leduc. E eu quero ir para um outro caminho agora que é biológico, né, que está bastante conectado também com o nosso assunto. O Brasil, ele é uma referência em relação à adoção, né? O produtor ele adota, ele é super aberto à inovação, inclusive de biológicos. Eu tenho um dado aqui que hoje esse mercado representa 9% do mercado de defensivos do Brasil. Na última informação que eu tive foram 5 bilhões de reais, né, na última safra, a safra 24, se eu não me engano, que é o último dado que veio da CropLife. E a gente cresce mais do que o mercado mundial, né? Estatisticamente, nos últimos 3 anos,
a gente cresceu, se não me falha a memória, fiz um post recente no LinkedIn, quem quiser dar uma olhada lá, 21%, o mercado mundial estava crescendo 13 a 14%. Como é que você vê esse crescimento do biológico, como é que ele está ligado à agricultura regenerativa, tudo que a gente está falando aqui na tua visão? E até onde você acredita que esse mercado vai aqui no Brasil? Você acha que essa adoção ela vai continuar crescendo? O P&D vai continuar melhorando? A gente tem alguns professores aqui na Cumbri que trabalham com isso, inclusive, né, empresas de biológico. Me traz um pouco da tua visão sobre isso. Como é que está conectado ao nosso tema também? Na verdade, o mercado biológico está crescendo mesmo. E o Brasil passa a ser também o país de maior adoção na medida em que ele foi visto como uma ferramenta tecnológica integrada. De novo, a combinação. Né? De novo, é biológico e outras metodologias, e químicos, e convencionais. Enquanto você tenta segregar, a coisa não anda. Né? Você tem que trabalhar a junção de ferramentas. E o mercado de biológicos ele começou a crescer à medida que os grandes agricultores começaram a adotá-lo como uma ferramenta de manejo integrado. Você tem o manejo integrado, seja de solos, né, ou seja o de controle fitossanitário, é o caminho. Todo mundo sempre soube disso, né, que ele é o caminho e ele melhora o todo. Para mim, o mercado biológico continua crescendo. Né, as empresas de pesquisa e desenvolvimento, que às vezes têm dificuldades, né, de produzi-lo, até pela questão de logística, questão shelf life, né? de shelf life. Né? Eu vejo hoje a indústria de pesquisa e desenvolvimento também novamente interessada, porque ele passa a ser maior. Né? Você tem atividades sendo feitas dispersas ao longo do Brasil. Então, para mim, ele vai crescer. Eu não sei dizer se ele vai chegar a 20%, né? Se chegar é excelente, porque você tem ferramentas combinadas, né? E você vê fazendas enormes utilizando e já produzindo o seu biológico também, com excelentes resultados, em cana-de-açúcar, em soja, em algodão. Então, eu acredito que é excelente. O biológico em si, ele faz parte do conceito de agricultura regenerativa já desde a sua origem. E não é só o defensivo agrícola biológico, né? A gente está falando também de fertilizantes biológicos. Né? Que você também, quando você faz integração lavoura-pecuária, por exemplo, você gera uma grande quantidade de fertilizante biológico, que bem utilizado, ele melhora a estrutura do solo, a composição do solo, ele melhora também o fornecimento de nutrientes no solo, e você pode integrar, né, com o fertilizante de origem de rocha e químico. Então, novamente, é uma integração de fatores biológicos com a agricultura, que na agricultura regenerativa isso é extremamente valorizado para você aumentar a microbiologia do solo. Você ter um ambiente equilibrado de microbiologia, porque você tem até bactérias, fungos que atuam a um pH 4, outros que atuam a um pH 6. Então, a hora que você tem uma microbiologia balanceada, ele supera muito mais todas essas adversidades. Né? E na agricultura, que você usa também mais produtos biológicos, existe no solo as micorrizas. Né? As micorrizas, elas são uma ponte entre, digamos, é uma extensão da raiz, digamos assim, é uma extensão, são fungos, né, mas é uma extensão da raiz da planta que para absorção, que recebem sinais. Hoje é comprovado cientificamente que a planta, quando ela está passando por um estresse, ela dá um sinal, né, uma comunicação de alerta, e essas micorrizas atuam, respondem a esses sinais. Quando você tem mais micorrizas, você vai ter uma superação de adversidades climáticas maior. E essas micorrizas também são maiores quando você tem um equilíbrio microbiológico no solo melhor. Isso vem junto também a você usando produtos que afetem menos a biologia do solo. Por isso que eu acredito que com o crescimento da agricultura regenerativa e de produtos biológicos, as coisas vão se potencializando. Como a rotação de cultura favorece isso tudo. Né? A cobertura vegetal favorece isso tudo. Então você tem vários fatores que transformam a agricultura na solução, inclusive da pegada de carbono. É só a gente olhar cientificamente para ela. É isso. E eu acho que um ponto, uma analogia, né, que eu faço, uma forma de falar aqui que é muito clara para mim, é que
O produtor ele quer o melhor para a lavoura e para o solo dele, porque aquilo é o negócio dele, né? Ele não quer É o patrimônio dele. Então, óbvio que ele vai buscar alternativas para deixar o solo dele mais sustentável, né? Dentro da agricultura regenerativa, que é o que a gente está falando aqui, porque aquilo é o negócio dele, é a vida dele, né? Talvez seja assim, olhando para a sustentabilidade, para os 3 pilares, né? E de forma holística na cadeia, é uma forma que ele consegue visualizar muito claramente e agir diretamente. É tangível para ele. Sem tantas dependências de fatores externos. Né? Então, realmente, é uma forma de ele contribuir para a sustentabilidade, contribuir para a pegada de carbono, contribuir para o legado da família dele. Então, realmente, e já está acontecendo, né? Não é uma ideia essa. Ela já está acontecendo e é uma das principais ações do Brasil, do governo brasileiro, Agricultura ABC. Então, eu sou muito otimista com relação ao futuro da agricultura brasileira. Né? Infelizmente, nós temos alguns madeireiros, algumas pessoas que ainda fazem a imagem do agro lá fora, né? E as coisas boas que a gente faz, né, só quem está realmente no ramo fica sabendo, porque nós precisamos, essa narrativa vem nos prejudicando, como você citou no início. Concordo contigo, Edu. E eu vejo também que, assim, para quem está na cidade e não entende muito bem, a gente preserva de 20% a 80%, né, de termos de reserva legal dentro das propriedades, né? A gente precisa fazer isso, né? Porque, enfim, está dentro da lei e, de novo, agricultores idôneos que pensam na sustentabilidade do negócio, eles seguem isso à risca. É como se a gente chegasse para um empresário aqui de São Paulo e falasse assim, olha, você tem um lote de 1.000 metros quadrados, mas você vai poder trabalhar em 200 apenas. 200 metros quadrados você pode produzir, você pode construir o teu prédio, você pode comercializar teu produto, teu serviço. Os outros 80 você vai deixar paradinho e não vai fazer não vai mexer, não pode fazer nada. Então é isso que o produtor agrícola hoje em certas regiões, dependendo do bioma, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer. E a gente faz isso muito bem, né? A gente pensa sempre em produzir mais, melhor e de maneira sustentável. Pegando a maioria, né, Ledo? Que óbvio, os 99% de produtores, a gente tem isso, a gente trabalha em cima disso. Então, acho que para quem não é do agro é uma analogia interessante, né? Você tem um lote ali, você trabalha em 20% do teu lote, ou 50% do teu lote, né? E o interessante é que você vê a legislação, né, o Código Florestal, foi criado e muito bem tecnicamente embasado. Né? Então, se você tem que ter 20%, se você tem que ter área de APP, se você tem que proteger mata ciliar, isso tudo é fundamental, né, para a preservação daquele ecossistema. Talvez se a nossa agricultura tivesse se desenvolvido há 500 anos atrás, como em outros países aconteceu, nós não tivéssemos mais nada Absolutamente disso. Nada. Então, e nós temos aqui a possibilidade de fazer isso tudo e ainda produzir mais. Exatamente. Então, esses números de APP, reserva legal, fazem muito sentido para você preservar realmente o ecossistema, a biodiversidade, porque essa biodiversidade é fundamental também para que o seu solo seja bem adequado. Então, está tudo certo isso daí. Se você olha hoje o Código Florestal, e faz um paralelo, então vamos ver o código dos planos diretores para a construção civil nas cidades. Quase todos totalmente insustentáveis. Olha só. E esses, o mundo já aprendeu que você não pode impermeabilizar tanto o solo nas cidades. O mundo já aprendeu que você não pode expandir população sem ter primeiro uma estrutura de saneamento, de tratamento de água e de esgoto. Que você não pode perder 40% da água que você trata por vazamentos. Então, quando você olha a parte urbana da sustentabilidade, ela vai muito mal. É muito mal implementada, apesar de se conhecer o que acontece. As estatísticas mostram claramente o que vai acontecer. É que ninguém acredita. As estatísticas mostram claramente que a população vai chegar a 10 bilhões. Né? E o que está se fazendo para isso? As estatísticas mostram claramente que o preço do café vai subir. Né? E aí, quando sobe, quem é o culpado? É o agro, né? É o agro, mas espera aí. No caso do café, o mundo inteiro sabia que o café sofre de extremos climáticos. A África, Brasil, sempre tem um problema de seca, então isso falta, e o café é bianual, você não recupera que nem o frango em 60 dias. A gente vai um pouco mais no técnico. E todo mundo sabia que a hora que a Ásia aprendesse a tomar café, ia faltar café no mundo. Ontem eu estava com um professor na Exal,
ESAL, eu falo que eu me formei na ESAL, né? Hoje é UFLA, né? Universidade Federal de Lavras, né? Estava com o professor de fitopatologia conversando, e ele é do Irã. Ele toma café, diz que no Irã é uma febre substituir os chás pelo café. Né? E na Ásia hoje tem mais cafeterias estilosas, charmosas, do que nos Estados Unidos. E o estudante asiático hoje não estuda sem ele não tomar o cafezinho com os amigos e tomar, até porque ele dá uma energia forte para a pessoa. E o café faz bem à saúde. Então já todo mundo sabia que a hora que o asiático passasse a tomar café, né, ia faltar café no mundo. Né? Aí de repente acontece, mas para que serviram então as estatísticas? Então é a mesma coisa com os extremos climáticos. É conhecido que isso vai acontecer. Os problemas urbanos, superpopulação urbana, impermeabilização de solos, né? E ninguém fiscaliza. Então, a gente aponta para o agro que está fazendo a lição de casa através da inovação e da preservação. Hoje se tem duas palavras que definem o agro brasileiro, é inovação e preservação. Então, ele está fazendo o seu trabalho de casa e é criticado pela sociedade. A sociedade vive no meio urbano que não está fazendo a sua lição de casa e ninguém fala nada. Então, para mim, isso é uma coisa que tem que ser usado aí nas reflexões. Né? Você falou se era vilão ou herói. Para mim, o agricultor brasileiro é um herói. Né? Nos Estados Unidos, o agricultor que desbravou o centro-oeste, dizimou, digamos assim, com as populações indígenas, até hoje ele é visto como um herói, porque ele desbravou e forneceu alimento, transformou os Estados Unidos em uma potência agrícola. Né? Certo ou errado, eu não sei. Cada época tem a sua época, não me cabe julgar. Né? Mas nós não. Nós que hoje o agricultor preserva, tem código florestal, fornece alimento para o Brasil e para o mundo, mantém a balança comercial positiva do país, é visto como o vilão. Né? E, na verdade, nós somos o herói. Perfeito, muito bom. Quero dar uma breve pausa aqui para a gente voltar na segunda etapa do nosso bate-papo, para fazer um convite para você que é líder ou gestor do agro, tá? Para a nossa próxima imersão presencial em liderança e gestão com o C-Levels, tá? Então, se você quer aprender com grandes líderes do setor, com mais de 25, 30 safras de conhecimento prático e aplicável, né? Conhecimento aplicável para você que lidera equipes dentro do setor, fica aqui meu convite. Vou deixar o QR Code aqui no nosso episódio. É só você apontar esse QR Code, o celular, né, para o QR Code. Você vai fazer um pré-cadastro, nossa equipe vai analisar, entender teu perfil, se é o momento certo para você fazer essa imersão. E se for, a gente vai dar prosseguimento, você vai estar com a gente aqui em São Paulo 2 dias, algo bem exclusivo, com happy hour, com mentorias coletivas e tudo mais que uma boa imersão pede. Então fica aqui meu convite para você que é líder, empresário, dono de empresas, né, do setor, para fazer esse teu cadastro, tá? Vamos voltar aqui para a nossa segunda etapa, Leduc. O papo tá muito bom, tá? Eu tenho que falar isso, aprendendo muito com você sempre. Né? Então, e vice-versa. Hoje você já é professor, Felipe. Imagina, eu tô aqui, você falando, misturando um pouco de agronomia com conceito, com prática, é fantástico, assim, seu racional, é muito bacana. Eu tenho certeza que o pessoal está aprendendo muito aqui também, tá, Leduc? E eu vou falar um pouquinho agora em relação aos produtores, tá? Muitos deles se perguntam, né? A minha empresa quer ou precisa ser sustentável, né? Como é que a gente transforma a sustentabilidade em um diferencial competitivo e não apenas uma exigência regulatória para esse produtor? Igual a gente já comentou, ele já tem feito muita coisa, mas talvez como é que a gente comunica isso melhor então para os setores, como é que a gente explora o maior potencial disso que a gente já faz muito certo, né, Ledu? Que quer preservar, quer fazer essa lição de casa, como mesmo você acabou de falar, aqui às vezes em uma grande cidade igual a gente está aqui em São Paulo, isso não acontece, né? Como é que a gente potencializa isso na tua visão? Então, você quer ou precisa, né? As duas coisas são necessárias, né? A lei sempre, ela estimula, ela acelera processos. Então, o fato dele precisar ser mais sustentável para acessar mercados, para não ter multas, né? Para ter transparência e respeito dos clientes, né? Faz com que ele precise. Então, isso acelera. A mesma coisa quando a gente não tinha lei de cinto de segurança. Enquanto a lei não dizia que você não levava a multa, não exigia, até hoje a gente ia estar, através da educação, explicando para a pessoa que era importante para a saúde dela, evitar acidentes e matar inocentes no trânsito e tudo mais. Então, a lei é necessária, né?
A punição é necessária em qualquer país, né? Se você desmatou ilegal, tem que ter a punidade. A impunidade leva o bom pagar pelo ruim, né? O custo vai para o bom, né? Então, são coisas, para mim, a legislação tem que andar e você precisa ser mais sustentável. Agora, se a empresa, né, seja uma revenda, seja uma cooperativa, hoje ela não tem nem a opção de querer ou não, né? Ela precisa ser. Né? Agora, as empresas que pensam que vão ser só porque precisam, vão ter muita dificuldade para implementar. Porque isso precisa estar no DNA da organização e da equipe. Não é na cabeça só do CEO da empresa. Isso precisa permear na organização. E cada um encontrar o seu papel na sustentabilidade. E todo mundo pode contribuir. As novas gerações, os jovens aí, que eu estou falando, as pessoas que estão se formando agora, querem trabalhar numa atividade, as pesquisas mostram, eles querem trabalhar em uma empresa, em uma atividade que ele contribui para a sustentabilidade. Ou pelo menos ele não quer trabalhar numa atividade que tenha problemas críticos de sustentabilidade, né? Então você atrai mais talentos também quando você tem uma empresa que luta para melhorar a sua pegada aí de sustentabilidade. Se você trabalha em logística numa empresa, você pode olhar os modelos logísticos de menor pegada de carbono, de menor acidente, né, otimização da frota. Até falar, então, otimização de rota já garante que você emita mesmo. Você já pode contribuir aí. Se você está na parte jurídica de uma empresa, trabalhar os contratos de forma transparente, né, evitar problemas de corrupção na sua empresa através do jurídico. Então você está contribuindo muito para a transparência, analisar os contratos de forma correta, né, defender a sua empresa sobre os aspectos legais. Quando a empresa sua está atuando de uma forma legal, você está ajudando para a sustentabilidade dela. Com certeza, para que ela tenha um legado, as futuras gerações vão encontrar aquela empresa lá. Se você trabalha na produção, se você trabalha o consumo de energia, se você trabalha reduzir resíduos, se você trabalha minimizar o consumo de água, você está contribuindo para a sustentabilidade. Quando você trabalha no campo, você tem um mar de oportunidades para trabalhar em sustentabilidade. Então todo mundo pode trabalhar. É importante que a empresa, o board da empresa, defina então, olha, onde está a nossa pegada, quais são as áreas que a gente pode trabalhar e que faça parte da nossa, tem que ser genuíno. Então, para mim, assim, a empresa tem que entender onde ela pode contribuir. E alguns funcionários falam, não, mas eu ajudo a creche, eu dou aula de inglês à noite. Tudo bem, essa é uma ação de cidadania e vai ser muito bom você fazer. E muitas vezes é melhor para você do que até para quem recebe, você praticar a cidadania. Isso te deixa feliz de ajudar os outros e isso é fundamental. Mas a sustentabilidade de uma empresa não é de cidadania, ela é técnica, ela é mensurável, ela é medir a pegada que ela tem nos 3 pilares. Se você melhora a qualificação dos seus funcionários, dá capacidade de inclusão, se você capacita essas pessoas, você está atuando demais no pilar social. Então as empresas às vezes não se tem noção de tanto que elas já fazem quando você olha de forma holística. E você tem que focar e a equipe ser valorizada por isso e celebrar os avanços e ser reconhecida por isso. Então se a empresa não quer, ela só acha que tem que ser e é uma ferramenta de comunicação e de marketing, não vai dar certo. Até porque vem o blockchain, vem outras tecnologias que a coisa que não for transparente e validada na sua cadeia de valor, você vai ter um problema. Ela passa a ser o quê? Uma coisa que você faz, mas não quer fazer, ela é fácil virar greenwashing, que é um outro conceito. Ela é fácil virar... Explica para quem não conhece o que é o greenwashing. Então, o greenwashing, né, na verdade, é um conceito que surgiu porque muitas empresas e também executivos, né, falavam muito, mas faziam muito pouco. Né? E quando você não tem o walk the talk, você não pratica o que faz, isso em termos de sustentabilidade é chamado de greenwashing. Você está praticando uma coisa diferente do seu discurso. Então você coloca na embalagem um monte de coisa e que você vai ver que aquilo não é verdade na sua empresa. É reciclável, tudo bem mas ninguém recicla, e daí? E aí, então o que adiantou eu colocar aqui Então você tem que ser claro, né? Reciclável, mas você tem que comunicar corretamente aquilo, não induzir ao erro, uma interpretação equivocada. Isso é o greenwashing, você praticar aquilo que faz. Então quando uma empresa precisa fazer sustentabilidade, mas não quer,
possivelmente vai vir greenwashing. E isso hoje é fácil de se detectar. E quando vem essas tecnologias que promovem maior transparência nas cadeias de valores, isso vai ficar cada vez mais claro. Ótimo. Eu vou pegar esse gancho, tá, Leduc, de tecnologia, né? Como que blockchain, rastreabilidade já estão sendo aplicadas no agro e como que elas podem ajudar a construir cadeias produtivas mais sustentáveis e transparentes, que tem muito a ver com o que você começou a falar agora nessa nossa conversa. Felipe, o blockchain é uma coisa muito assim, digamos assim, nova, né? O que eu tenho acompanhado, ele nasceu muito forte na questão de criptomoedas, mercado financeiro, né? E hoje você começa a ver empresas expandindo isso, né? Já tem empresas de imóveis, por exemplo, usando para rastrear muito bem a origem da madeira que ela está utilizando, né? Empresas, o IKEA, eu sei que já utiliza tecnologia blockchain. A Nestlé, eu vi um artigo outro dia utilizando para rastrear também a questão de alimentos e buscando até uma otimização da cadeia para evitar desperdício de materiais, né? Então, ela, claro que ela vai chegar mais forte no agro, porém, não sei dizer assim a velocidade, porque o agro, diferente assim de você ter 2, 3 empresas que dominam aquele segmento, em outros setores, de alimentos e tudo, grandes empresas globais, o agro ele é feito propriedade por propriedade. Né? A cooperativa, ela tem quantos mil agricultores que estão nela. Né? Então, o blockchain chegar para uma... Ele é uma ação integrada de cadeia produtiva. Naquela cadeia que você está inserido, as informações da sua empresa estão lá em blocos, né? E que você não muda mais. Uma vez que você colocou aquela informação de transparente, está validado, toda a cadeia de valor, né, que tem permissão de acessar, está vendo aquilo lá, está integrada e você começa a gerar negócio entre as pessoas daquela cadeia de valor de forma transparente. E eu sei dizer que se eu comprei aquela madeira, por exemplo, eu posso garantir para o meu consumidor que ela está certificada, rastreada desde a origem, com uma tecnologia que não dá para fazer greenwashing. Então a evolução do blockchain é positiva, eu vejo extremamente positiva quando ela chegar de forma aí mais tangível no agro. Né? Hoje eu acredito que ela ainda está mais no mercado financeiro, bancos utilizando para melhorar a sua relação com clientes, né? E buscar ferramentas mais especializadas para cada tipo de cliente. Mas eu vejo com bons olhos, é mais uma, não vamos dizer que blockchain é uma ferramenta de sustentabilidade, mas ela aumenta a transparência. A hora que você melhora a transparência e a rastreabilidade, está te ajudando claramente nos seus objetivos de sustentabilidade. E, assim, pelo que você está me falando aqui, Edu, o que isso me remete é que possivelmente no futuro, não sei se isso já existe, você me fala, né? Aí eu vou aprender aqui, a gente possa ter um ágio por rastreabilidade, por ISOs, né? Igual tem ISOs aí de segurança e tudo mais, a gente ter algo que nos dê um benefício até financeiro de falar, olha, a gente mantém, esse produto é sustentável, ele foi produzido de uma maneira que não agrediu o meio ambiente e tudo mais. E para que isso se tangibilize em recurso também para o produtor, você vê isso, nos próximos anos isso evoluindo nesse sentido? Igual existe, por exemplo, com a soja convencional, você tem um ágio por ela ser convencional hoje em dia. Existe uma visão assim? Existe uma startup que fez o desenvolvimento de uma ferramenta de blockchain para rastrear a soja não transgênica. Né? Existe um nicho de mercado, né? E esse nicho de mercado paga mais, 10, 15% a mais. E aí o difícil para quem compra é essa rastreabilidade. E a tecnologia blockchain é uma confiança numa rastreabilidade muito bom. Né? Isso. Eu não sei se o blockchain hoje vai certificar. Entendi. As certificações depois elas passam muitas vezes a ser uma necessidade de ter. Para acessar o mercado, não necessariamente para... então ela passa a ser um custo também para o produtor, para a indústria, para você certificar, mas para acessar o mercado. Se você não tem, você vai ter uma punição e não um benefício. E não um benefício. Porém, à medida que o mundo começa a exigir produções mais sustentáveis e o consumidor passa a exigir, ele quer conhecer a rastreabilidade, sim, né? Você vai ter um nicho de mercado que paga mais. Esse nicho de mercado que paga mais, o blockchain vai ajudar, com certeza. Se conecta, né? Com certeza. Pegando um outro ponto, nem está em pauta aqui, Leduc, mas a gente falou um pouco de comunicação, né? Como a gente comunica melhor o agro, o que a gente já faz em relação à sustentabilidade.
ao social, enfim, governança também, o ESG, a regenerativa e sustentabilidade. O que é a tua visão, né, de 40 anos de mercado, quando você olha para isso, experiência real de mercado, como é que a gente comunica melhor? Porque eu vejo muitas ações pontuais, né, empresa X fazendo uma coisa, empresa Y fazendo outra, Globo, agro é top, agro é tudo, não sei se esse é o caminho, não sei se é só isso. Como é que a gente pode comunicar para quem não entende? Qual que é a tua visão sobre isso? Uma coalizão de empresas, um movimento maior, contar histórias de produtores, isso vai conectar as pessoas para elas entenderem o que é o real agro aqui para nós, para o Brasil? Me fala um pouquinho qual que é a tua visão sobre esse assunto, sobre comunicação. É um desafio enorme, sempre foi, né? E ele o agricultor muito pulverizado, é difícil para ele fazer isso, mas tudo bem, aí tem uma CNA, você tem entidades que congregam os agricultores que precisam estar engajadas nisso, e a forma é através, na minha visão, por essas entidades que agregam setores, né? E aí nós temos a cadeia de logística do agro, muito importante. Nós temos toda a cadeia de insumos e nós temos toda uma cadeia de produtores, né? E você tem a cadeia de alimentos. Então, quando você pensa, né, no nosso setor, né, ele é muito amplo e a cadeia tem elos, e tem que ter elos, porque um está ligado no outro. Se ela não tiver elos, um não se comunica com o outro, mas uma depende do outro. Então, a nossa cadeia, ela tem que estar totalmente interligada, desde o fornecedor, da origem da matéria-prima, até o consumidor e o descarte de resíduos. É muito difícil você comunicar para toda essa gente. E a pessoa às vezes tem uma relação com o alimento, uma relação pessoal, uma relação filosófica com o alimento, né? Que isso dificulta, porque esse tema é racional. Sustentabilidade é um tema racional. Agricultura regenerativa é um tema científico, não é um tema de achar. Eu acho isso, eu acho aquilo. É difícil você comunicar cientificamente as coisas para a população. A população quer manchetes, né? E nós temos uma tendência de comunicar as questões técnicas, porque o agro é técnico, né? Ele é de altíssima tecnologia. A inovação é tecnológica. Você não comunica assim por um achismo. Então é difícil. Eu vejo solução, mas ela passa de um elo da cadeia produtiva, né, para chegar ao consumidor, e ela passa a cadeia produtiva junto com o governo. Porque você tem que comunicar dentro e fora do seu país. Você tem que ter uma narrativa de agricultura sustentável que o Brasil tem para todos os públicos, né? Então, quando você tem o Agro é Pop, o Agro é Tudo ali, que está ali, a mesma emissora depois tem um viés claro, né, de falar mal do agro ou das coisas boas não falar, só falar dos problemas que viram manchete. Então você vê que não existe dentro das instituições de comunicação um alinhamento para falar da forma racional e imparcial. Então, enquanto você não tiver um elo de, digamos, a iniciativa privada, a cadeia produtiva com o governo e com a mídia, a gente não vai, é muito difícil, né, você fazer isso somente um setor, porque a cadeia é muito longa. Tem solução? Tem. Né? É só você refletir sobre quem movimenta o Brasil economicamente. Então, a solução deveria vir daí. É uma irresponsabilidade enorme falar mal do agro brasileiro. Acho que a pessoa que fala mal do agro brasileiro não fez a reflexão do que significaria uma balança comercial negativa no país. Um país que se desindustrializou, um país que a única indústria assim, realmente que avançou de ponta, né, basicamente foi o agro, né? A balança comercial impactada pelo agro e mineração. Os outros setores são quase todos deficitários. E se você não tem uma balança comercial positiva, você não importa mais, você tem que aumentar os preços, você não tem mais dinheiro estrangeiro vindo para o país, você passa a controlar o câmbio, você passa a não ter mais acesso à mercadoria. Se você não tem acesso, você não consegue importar a tecnologia que outra indústria precisa, você vai ficando cada vez mais defasado, você dispara a inflação, você dispara o câmbio e você vai prejudicar o país socialmente e ambientalmente.
Então, se você não tem uma balança comercial positiva, a consequência é um desastre socioambiental. Nenhum país consegue investir no ambiental com a balança comercial negativa, com as pessoas passando fome, com a inflação disparada. Então, você não valorizar o agro no Brasil é você querer que o país seja uma catástrofe socioambiental. Né? Tem pontos a melhorar no agro? Claro que tem. Mas se você não faz a reflexão do que significa uma balança comercial positiva, né? E sem o agro do jeito que ele é, a nossa balança comercial seria extremamente negativa, a gente possivelmente nem o nosso celular a gente teria condição de comprar. O Brasil não teria crédito para importar. Um país que gasta mais do que ganha, do que produz. Né? A consequência da balança comercial negativa é um PIB cada vez pior. Não é à toa que o Brasil cresceu o seu PIB muito menos do que a própria Índia, do que a própria China, né? Porque ele vem com essa narrativa. Então a solução passa por um alinhamento de estratégia de país, né? E aí envolve o governo, a imprensa e o setor. Muito bom. A aula aqui em Leduc, muito bom isso aí. Acho que a gente devia implementar isso, né? Felipe, é um prazer a gente poder falar isso, porque você falou que eu vi de 40 anos, né? Eu vi um agro caminhando assim, né? Caminhando assim, eu vi um país caminhando assim, né? E eu vi um agro caminhando assim, né? E através da inovação, eu venho da indústria de inovação, né? E eu vi através da inovação, né? Abertura, né? Produtividade, né? E preservação crescendo cada vez mais. Então a solução tem aí. Então e quando a gente faz o curso, né? O MBA, e curso tanto para graduação e o MBA da Cumbri, que a gente tem mais tempo, a gente vai a fundo nesses temas, né? Nos estudos de caso. A gente analisa todo o impacto em economia circular, ou seja, são temas hoje que você precisa muito tempo para trabalhar, né? E eu fico muito feliz no MBA da Cumbri, diferenciadamente de outros setores e outros MBAs, tem o tema sustentabilidade, né? Porque hoje ele junta todas as tecnologias e todas as tecnologias têm que trabalhar sustentabilidade. Por isso o MBA da Cumbri está de parabéns. Obrigado, Leduc. E é isso, né? Eu vejo muito um profissional do agora e do futuro entendendo, né, de aspectos de sustentabilidade, podendo conversar com o produtor, explicar, direcionar. O nosso papel como agrônomos, né, Leduc, que é quem está lá no campo, né, mas também quem está em posições de liderança, é transmitir esse conhecimento, né? E um pouco do que você falou, a nossa profissão é muito técnica. Eu acho que cabe também como que a gente faz essa transferência de conhecimento de uma linguagem simples, né, que a população entenda, né? Porque tudo que é muito complexo afasta as pessoas, né? Elas, não, isso para mim eu não entendi, eu nem quero entender. Eu acho que tudo que é comum e é simples, né, você vê bons oradores, pessoas que movimentam multidões, eles falam simples, eles comunicam com a pessoa que atende ele na padaria, mas conversa com o CEO e ele consegue circular nesses ambientes e se fazer entendido, né, se fazer entender. Eu acho que esse é um ponto também para a gente. O agro é muito forte, né, o tema do relacionamento. Né? Você está lidando com o homem do campo e você está lidando com os temas climáticos. Né? A matemática 1 mais 1 nunca é 2. Né? Ela pode ser 3, ela pode ser 1,2, pode ser às vezes meio, dependendo do clima. Então, o agro é dinâmico, ele vive da biologia, do tema do clima também, é tecnologia, né? E ele é do relacionamento. Então, o papel nosso como pessoas que estão trabalhando no agronegócio, e não é só agrônomos, né? Porque hoje você vê a inclusão de tecnologia, né? Você vê toda a parte digital, você vê toda a parte de engenharia ligada ao agro, né? Ela é enorme, mas nós temos um papel muito grande e não é difícil fazer. O fato de você levar um agricultor, ver uma prática que aumentou a produtividade de forma equilibrada e com preservação, só de você levar um agricultor nessa outra propriedade, você já está contribuindo. Isso. Você já está contribuindo para que ele veja um bom exemplo e passe a se interessar por aquilo e a seguir também. Você vê um agricultor que, aplicando os conceitos da agricultura regenerativa, aumentou o seu lucro, porque ele ganhou mais, a produtividade dele aumentou, com práticas da agricultura regenerativa. A hora que você pega esse agricultor para falar para os outros, leva na sua revenda, na sua cooperativa, né? Leva para falar para os outros, você, profissional do campo, está contribuindo para a sustentabilidade. E aquilo que você aprendeu numa lavoura, você leva para outra.
O agricultor precisa de pessoas que tangibilizem a sustentabilidade para ele possa aterrissar e ver o que ele pode fazer. Então nós temos aí uma contribuição enorme como profissionais do agro para atuar numa das atividades mais nobres do mundo, que é produzir alimento. E produzir alimento é produzir saúde e é produzir paz. Muito bom, Leduc. Última pergunta, daí a gente vai para o nosso pinga-fogo, tá? Para não estourar em mais de uma hora e pouquinho aqui. Pessoal, Leduc, eu sempre falo, eles estão assistindo a gente, nos ouvindo aí, estão na academia, às vezes está terminando o treino. Eu sempre brinco, né? Se é um agrônomo, um profissional do Mato Grosso, está de deslocamento, com certeza ele consegue assistir 2 episódios, né? Porque as distâncias são muito longas. Aí dá o play no próximo e tá tudo certo. Mas vamos lá, Leduc, essa aqui é mais pegando uma visão de líderes, né? A gente fala muito com líderes aqui no nosso podcast e treina muitos líderes do agro. Vamos lá, 40 anos de mercado, 40 anos de mercado, 10 anos liderando uma das maiores do agro. Qual que é o teu melhor conselho, melhor informação que você poderia trazer para líderes do setor que querem se destacar nos próximos anos? Né? Qual seria esse conselho? E pode conectar também com sustentabilidade, a importância de ter essa base também, se você julgar que conecta com a pergunta. O que você poderia transmitir para quem nos escuta aqui? Eu acredito que a liderança, né, com o avanço, a rapidez que a informação anda hoje, a tecnologia anda, aquela consciência, o autoconhecimento do líder de que ele sozinho não vai fazer a diferença. Cada vez mais. Você tem que ter pessoas na sua equipe com multidisciplinaridade e que trabalham de forma integrada. Os sistemas integrados no agro funcionam e a liderança, quanto mais ela entende essa conexão também da sua integração, da sua equipe para produzir mais, é fundamental. Então, essa visão de que você tem que ter pessoas cada vez mais integradas e multidisciplinares, com inclusão de pensamento, de todas as formas de inclusão, de formações, eu acredito que é uma dica que é super importante. E o líder, cada vez mais, ele entender o seu papel como trazer a visão de futuro. Porque as pessoas trabalham muito e muito rapidamente hoje o conhecimento. Mas para onde a gente vai? Para onde a empresa quer ir? Onde a gente quer chegar em 3 anos? Não precisa nem falar em 10. Né? Porque as pessoas às vezes trabalham sem saber para onde estão indo. Então, o líder que consegue trazer essa visão de futuro, para onde a gente vai e por que a gente quer ir para essa direção, né, ele consegue muito mais resultados da sua equipe. Né? E aí ele vai, claro, trabalhar os outros conceitos. Que para ele comunicar uma visão de futuro, aí ele precisa também ter, claro, capacidade de comunicação. Perfeito. E capacidade de comunicação nos tempos de hoje é muito mais a capacidade de escuta. É você entender as pessoas que estão ali, né, os clientes e os seus colaboradores. Então essa, para mim, a questão de comunicar eficazmente dentro, essa visão de futuro, e não dá mais para ser líder que não walk the talk. Não dá mais para ser líder greenwashing, que não faz aquilo que pratica, que fala que o foco é no cliente, mas não visita o cliente. Por exemplo, a equipe percebe no dia seguinte que ele fala, mas não faz. Então, a minha opinião assim para as pessoas que querem sugestão, pratiquem o que façam, né? Sejam honestos, transparentes. Né? A equipe quer pessoas transparentes, né? E a equipe quer saber para onde a gente vai, para onde se está indo. Se você consegue comunicar isso, você está na direção certa. Muito bom, Leduc. Vamos lá, vamos para o pinga-fogo agora, bate-bola, pinga-fogo com o gestor do agro para a gente finalizar, tá, Leduc? Explicação, como é que é? Perguntas rápidas, perguntas diretas, respostas sucintas, tá? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, mas vamos dando cadência aqui. Se não me vier em mente, eu pulo para outra. Pula para outra. Fala, vamos próximo. Vamos lá. Não, são perguntas tranquilas. Para você, o que define um grande CEO? Acho que acabei de falar aí. É isso. Transparência, Clareza walk de the talk, né? Visão. Praticar essa visão de futuro, credibilidade. Né? A pessoa que não tiver credibilidade, né, dificilmente vai ser respeitada. Pode ser um CEO por cargo, por organograma, mas não vai ser um CEO de verdade. Muito bom. Uma equipe de alta performance é feita de pessoas que entregam, que fazem as coisas acontecer. Tem muitas coisas em empresas que às vezes a gente trabalha muito, apresentou o projeto, tá bom, um monte de iniciativa. A equipe de alta performance é aquela que é capaz de implementar, ser valorizada pelas entregas, né, pelas implementações. Muito bom.
Eu contratava pessoas para o meu time que tinham, que características? A capacidade, fogo, entusiasmo de entregar as coisas. Né? Você percebe as pessoas que trazem essa vontade de resolver problemas. A gente contrata pessoas para resolver problemas. Né? Os nossos cargos não falam muito disso quando a gente contrata as pessoas. Qual a descrição do seu cargo? Não está lá escrito que é para resolver problema, para tomar decisão. Né? Então, pessoas que tomam decisões e que querem resolver problema, têm vontade para isso, essas que eu gostaria de contratar. Perfeito. Feedbacks, na minha visão, são? Necessários. E a todo momento, de forma natural, né? O num a um, né? Feedback também para uma equipe como todo você pode dar, mas não ficar esperando a reunião de feedback. Dá-los de forma transparente e receber também. Perfeito. Última pergunta. O livro de maior impacto na tua carreira foi? Então, livros, né? A gente lê muitos livros. Hoje eu leio muito mais artigos, né? Mas tem um que é do Brad, tá aqui até, Matt Ridley, que eu anotei aqui como sustentabilidade, né? É uma referência. Ele chama Otimista Racional. Esse é um livro que eu recomendo para quem quer trabalhar os temas de sustentabilidade e liderança, porque ele traz muito, assim, uma visão muito mais interessante do futuro do planeta, trazendo a inovação. Né? E ele questiona muito dos argumentos hoje pessimistas do jeito que são. Então eu gosto muito desse livro porque o Matt ele traz o quanto a inovação foi que resolveu os problemas da sociedade desde os tempos antigos até hoje. Então eu acho que ele é uma fonte de inspiração. Muito bom, Leduc. Otimista Racional o nome. Perfeito. Aí, pessoal, já fica a dica aí, anota. Na Amazon deve ter, Mercado Livre, mas Amazon, né? Tem mais livros. Muito bem, Leduc. Quero te agradecer, viu? Obrigado aqui pelo bate-papo. O tempo passou que eu nem vi aqui. Nem eu, não sei se eu não sei se deu mais ou não deu menos. Desculpe se eu passei do tempo, Felipe. Realmente é um tema apaixonante. Fique tranquilo. É um tema da atualidade, né? E é um tema que quando você começa a trabalhar nele, você fica muito orgulhoso do que o Brasil já vem fazendo. Perfeito. É isso. Vamos pesquisar mais, gente. Vamos se informar mais, nós profissionais, quem não é da área também que está nos escutando aqui, para a gente poder transmitir uma informação mais fidedigna do que é realmente feito, né? E que a gente não pegue as exceções para trazer a regra e espalhar isso pelo mundo. Acho que essa é uma boa dica aí para o pessoal, né, Leduc? É isso, pessoal. Eu também quero finalizar aqui pedindo para vocês novamente seguir a gente nas redes sociais, cumbre.agro, Instagram, cumbreagro, LinkedIn. Spotify, se você não ativou ainda as notificações, ativa, né? Toda vez que novos episódios forem lançados, você é a primeira pessoa a ficar sabendo. Gostou mesmo? Compartilha, manda para outras pessoas. A gente faz isso aqui de maneira genuína para levar conhecimento de qualidade para vocês. Então manda para os colegas, manda na empresa. Fala assim, ó, esse episódio aqui, às vezes tem lá o da família que, poxa, fica falando algumas coisas lá, manda para eles, fala para eles escutarem também. E para muitas pessoas que são do agro, acho que tenho certeza que isso vai agregar muito. O Leduc tem um baita conhecimento aqui. Eu sempre aprendo com todo mundo, aprendi contigo também, Leduc. Obrigado, viu? Eu agradeço a Cumbre, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Perfeito. Ó, se quiser deixar um recado aqui, essa câmera é tua. Se quiser um recado, uma mensagem final. O meu recado final, já que o nosso tema foi agricultura sustentável, é que vocês entendam realmente a importância da agricultura sustentável, de ser comunicada como agricultura sustentável e que você, profissional do agronegócio, a todo dia pode dar uma contribuição para isso, fazendo as coisas acontecerem, valorizando, mostrando, trabalhando com os seus clientes, para que ele entenda como ele pode dar passo a passo para cada vez ser mais sustentável, ganhando mais dinheiro e preservando mais ainda o meio ambiente e melhorando a sociedade, a qualidade de vida das pessoas. Você tem um papel fundamental nisso, basta você entender a forma técnica e racional da sustentabilidade, que não é ideologia, para poder ajudar quem estiver do seu lado. Um abraço. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência até o final desse episódio. A gente se encontra no próximo. Um abraço e tchau.